Sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Podcast. E aí galera, beleza? Eu sou Everton Alves. Eu sou Misael Reis, só alegria? Nesse episódio, que será dividido em duas partes, iremos traçar uma linha do tempo para lhes contar a história da evolução das armas. Então fique conosco e ouça esse episódio até o final. Tenho certeza que traremos informações no mínimo curiosas. Antes de tudo, é importante informarmos que para a criação desse episódio, procuramos artigos científicos de paleontólogos que tratem sobre as descobertas de utilização de armas nas civilizações antigas. E também recorremos a artigos e dados de historiadores para fundamentarmos e contarmos da melhor forma sobre a evolução das armas. Certo, vamos começar a história. Primeiramente, abriremos um parêntese para citar que a pedra foi o primeiro item a ser utilizado na história humana como uma arma de caça. Porém, por não ser um item fabricado, não entraremos a fundo na história, mas vale reconhecer que a pedra foi essencial para a utilização de outras armas que iremos citar a seguir. Pouco se sabe sobre o componente orgânico das tecnologias do período Paleolítico Inferior e Médio, em particular no que diz respeito às armas. Em 1995, um estudo de paleontologia no sítio Pleistoceno, em Schöningen, Alemanha, foram descobertos o que se entende que foi a primeira arma fabricada. Trata-se da lança e o material encontrado estimado ser aproximadamente do ano 400.000 a.C. As primeiras lanças eram de madeira e a sua ponta era afiada utilizando pedras. Anos mais tarde, as pedras serviram como pontas das lanças amarradas com cerdas e depois por cobra. As lanças sugerem fortemente que a caça sistemática envolvendo previsão, planejamento e uso da tecnologia apropriada fazia parte do repertório comportamental dos hominídeos pré-modernos. Correto. Um fato curioso para acrescentar é que recentemente foram observados comportamentos de algumas raças de chimpanzés e notou-se que algumas raças utilizam galhos de árvores como lanças, tanto para a pesca quanto na caça de outros animais selvagens. Teria o ancestral do homem aprendido a utilizar uma lança com o ancestral do chimpanzé? Ou essas raças observadas evoluíram? Quem sabe um dia a comunidade científica nos responda, não é verdade? Segunda arma, queremos citar o propulsor. Às vezes apelidado como Kalashnikov da Idade da Pedra, o propulsor nada mais é que um dispositivo de madeira com comprimento variável com gancho em uma das extremidades. Ela serve como extensão do braço e aumenta a velocidade inicial do lançamento do projétil e pode atingir uma distância de 40 metros. O propulsor foi desenvolvido no norte da África. Estima-se que o primeiro registro de sua utilização foi entre 40.000 a 25.000 a.C. e anos mais tarde ele serviria como inspiração para a criação do arco e flecha, que falaremos ainda nesse episódio. Falando em arremesso, a próxima arma também é utilizada através de arremessos. Ela tem sua primeira utilização datada aproximadamente em 23.000 a.C. e foi criada a partir de uma presa de mamute. Estamos falando do bumerangue. A descoberta vem de escavações em uma caverna na rocha de Oblazowa, no sul da Polônia, em 1987. Os bumerangues estão fortemente associados aos povos aborígenes da Austrália, mas na verdade eram usados primeiro como armas de caça na Europa e na África. Agora falaremos sobre o arco e flecha. Entende-se que a criação e primeiro uso foi por volta dos anos 20.000 a.C. Na verdade, as primeiras pontas de flecha datam dessa época, sugerindo que arcos também estavam em uso. Os primeiros arcos eram fabricados com galhos recurvados e uma fibra vegetal ou animal, amarradas nas duas extremidades da peça de madeira. Já a flecha também era de madeira, e na sua ponta eram utilizadas pedras afiadas. O arco e a flecha possibilitou que os caçadores capturassem pequenas criaturas velozes em vez de atacar grandes animais perigosos com lâminas manuais. O fato mais relevante no uso do arco e flecha aconteceu muitos anos depois de sua criação. Ocorreu em 1415 d.C. na Batalha de Agincourt, que marcou o apogeu da tecnologia medieval de arco longo. O exército inglês, com uma alta proporção de arqueiros, dizima o exército francês de 5 a 10 vezes maior. É claro que a tecnologia utilizada era muito mais robusta do que quando foi criada. Exatamente. Assim como muitas coisas, as armas evoluem também. Na época da Batalha de Agincourt, as pontas das flechas eram de metal, então conseguiam atingir um alvo com poder de perfuração muito maior. Certo, mas até chegar às pontas feitas de metal foi necessário anos de evolução das armas. E falando em metal, foi por volta de 6.500 a.C. que o homem aprendeu a utilizar e dominar novas técnicas envolvendo o cobre, do qual surgiram utensílios e armas resistentes feitas de metal que revolucionaram métodos de caça, de guerra e a utilização diária do dia a dia. Cerca do ano 5.000 a.C., foram desenvolvidas as primeiras adagas e posteriormente as primeiras espadas. Durante muito tempo, a espada foi a principal arma para combate corpo a corpo.
sendo usada tanto pela infantaria quanto pela cavalaria. Mesmo com o advento das armas de fogo, continuou a ser utilizada como instrumento bélico. Uma curiosidade é que a espada, apesar de ser um equipamento de combate, era um objeto de grande respeito, tinha vínculo com crenças da época, como por exemplo, na Grã-Bretanha. Talvez ecoado pelo mito da Excalibur, as espadas eram colocadas cerimonialmente nos rios, possivelmente como oferenda aos deuses. Vamos falar da próxima arma, que é uma arma de cerco. Falaremos agora do trabuco de tração. Acredita-se que os trabucos de tração tenham sido desenvolvidos na China, por volta do ano 500 a.C. Ela era alimentada por equipes de cerca de uma dúzia de pessoas e podia lançar bolas de rocha a até 125 metros. Eram utilizadas para esmagar os muros de alvenaria ou para tirar projéteis por cima deles, similar a catapulta. Na mesma época, os gregos antigos desenvolveram sua própria arma de cerco, a balista, uma espécie de besta em escala. Seus projéteis, quando atirados contra uma massa de pessoas a distâncias de até 300 metros, podiam empalar ou incapacitar diversos inimigos de uma só vez. A próxima arma, na verdade, é uma descoberta química, mas foi uma revolução na criação e adaptação de novas armas. Entre os anos de 800 a 1300, a pólvora é inventada na China. Isso leva rapidamente a uma arma de fogo primitiva, a lança de fogo, o primeiro foguete conhecido como flecha de fogo, e bombas primitivas sob a dinastia Song, que ocorreu no ano de 960 a 1279. Mas é de certo que com a criação da pólvora foi possível fabricar diversas outras armas no decorrer dos anos. Falaremos sobre isso na segunda parte desse episódio. O fato curioso deve-se ao fato de a pólvora ter sido descoberta por alquimistas em procura de uma poção que lhe desse a imortalidade. Irônico, né? Conforme relatado no texto taoísta conhecido como Zhenhuan, Miaodao e Alue. O texto dizia: alguns aqueceram juntos enxofre, realga e salitre com mel, o que resultou em fumaça e chamas, de modo que suas mãos e rostos foram queimados, e até toda a casa onde estavam trabalhando queimada. Isso, como dissemos, a pólvora é uma mistura de elementos químicos. Por causa de suas propriedades incendiárias e da quantidade de calor e volume de gás que gera, a pólvora tem sido amplamente utilizada como propelente em armas de fogo, artilharia, foguetes e pirotecnia, incluindo o uso como agente de detonação de explosivos em pedreiras, mineração e construção de estradas. Muitas das armas que falaremos a seguir, e também na segunda parte desse episódio, utilizam a pólvora, como por exemplo na Idade do Ouro do Islã, durante os anos 600 a 1600. Onde resgatou o avanço das civilizações clássicas após a queda do Império Romano. A tecnologia de armas de fogo se desenvolveu rapidamente e os soldados egípcios foram os primeiros a usar canhões de mão e outras armas pequenas na Batalha de Enjalut, em 1260. Assim encerramos a parte 1 das histórias da evolução das armas. No próximo episódio, iremos concluir te contando um pouco de como a pólvora faz parte de toda a evolução das armas desde então até os avanços tecnológicos dos dias atuais. Até o lançamento da parte 2, confira nossos perfis no Twitter e Instagram. E caso ainda não tenha ouvido nossos outros episódios, clique no link da bio e ouça. Até a próxima semana!